Mais uma aula de matemática, ainda falando em estatística. Hoje a gente vai estudar distribuição de frequência. Ó, pessoal, distribuição de frequência. Primeiro, o que é que a gente precisa, né, entender aqui? O que é essa frequência, né? Essa palavra frequência, ela vem de algo acontecer muitas vezes, né? Mais de uma vez, né? Com frequência. Quanto mais ocorrer, mais frequência vai ter, né? Então, a frequência é a quantidade de vezes com que determinado dado de uma pesquisa vai aparecer nessa pesquisa, certo? Falando em estatística, estatística se baseia em pesquisas, então a frequência vai ser isso, a quantidade de vezes que um dado aparece em uma determinada pesquisa. Então, para a gente entender direitinho, temos aqui como exemplo: observe o nível de conhecimento em informática de 20 estudantes que se candidataram a estagiários em uma empresa do setor de tecnologia. Então, temos aqui, ó, os candidatos a estagiários de uma empresa. Aí temos aqui os nomes, ó, de cada um, tá? Dos estagiários. E aqui o nível de conhecimento deles, né? Avançado, básico, intermediário. Avançado, básico, intermediário. Vejam, e aqui, ó, continua a lista de pessoas, ó, nessa outra coluna aqui. Veja que o nível de conhecimento, ele se repete, né? Ele aparece entre intermediário, básico e avançado. Veja que vai ter repetição desses três níveis aí para as pessoas que estão se candidatando a estagiários nessa empresa. Então, aqui o que é que a gente vai fazer com esses dados, né? A gente vai organizá-los, né? Representá-los em uma tabela. Porém, fica inviável colocar numa tabela todos esses candidatos, um por um, abaixo do outro, né, para demonstrar o resultado dessa pesquisa. Então, por isso se faz uma tabela de distribuição de frequência, certo? E é feita dessa forma. Aqui o título da tabela, certo? Candidatos a estagiar em uma empresa. Aqui eu tenho os níveis de conhecimento dos candidatos, que pode ser básico, intermediário e avançado, tá? E aqui na frente a frequência. Não é obrigado a colocar o nome de todos os candidatos, tá? A frequência, básico, né? Nível de conhecimento. Quantos candidatos lá apareceram com esse nível de conhecimento? Apareceram 2. Quantos candidatos apareceram com esse nível intermediário? Aí você tem que contar lá no meio dos candidatos. Intermediário, quantos tem aqui? Conta quantos intermediários tem e vai colocar lá na tabela. Lá aparece 10. Quantos de nível avançado? 8. E o total lá já tem, né? O total de candidatos são 20. Essa é a frequência absoluta, que é a quantidade de vezes que cada dado está aparecendo lá na pesquisa. Aqui na segunda coluna, nós temos a frequência relativa. O que é essa frequência relativa? A frequência relativa, gente, é o percentual que cada frequência dessa representa no meio, né, no total de pessoas, né, no total de dados da pesquisa. Então, quantos por cento essas duas repetições aqui representam no meio das 20? Esses 10 aqui é quantos por cento de 20, que é o total? 8 é quantos por cento do total? Então, é isso que a gente tem que fazer, calcular a porcentagem de cada um e colocar aqui na tabela. 100% é claro que o total aqui tem que ser 100%, ok? Então, como é que se faz isso? Eu poderia simplesmente calcular da seguinte forma: 2 aqui, essa frequência 2 é quantos por cento do total? 2 para 20. Eu posso dividir 2 dividido por 20, que dá 0,1, e multiplicar por 100, né? Que aí vai dar 10%, ok? Do mesmo jeito eu posso fazer com 10, ó. 10 dividido para 20.
dá 0,5. Aí multiplica por 100, que vai dar 50%. Coloca aqui na tabela. Depois faz com o 8, né? 8 dividido, é 8. 8 dividido para 20. Divide dá 0,4 vezes 100, 40%. E aí vem para cá, ó. E o total que é 20, claro, vai ser 100%. Gente, quem quiser pode fazer usando a regra de 3, se vocês já estiverem acostumados. Como é que faz a regra de 3? Pega sempre o total aqui, ó. 20 está para 100%. Aí vai fazer com o primeiro aqui, que é 2, assim como 2 está para x. Pronto, multiplica meios por extremos. 20 vezes x, 20x, igual 2 vezes 100, 200. Então, vai ser 200 dividido para 20, x é igual a 10, que é 10%, certo? E do mesmo jeito faz com o 10 e com o 8, se quiser usar a regra de 3. Sempre pegando os valores totais aqui, ó. 20 está para 100%. Como referência, pega esses dois. 10 está para... Aliás, 10 vai estar para x, tá? E aí vai calculando, ó, multiplica meios por extremos, acha o valor de x. Pode fazer na forma de fração ou pode usar a regra de 3, ok? Os resultados foram esses para frequência relativa. Frequência absoluta, quantidade de vezes que o dado aparece na pesquisa. Frequência relativa, o percentual referente a essa quantidade de vezes. Aí aqui a gente vai ter mais duas frequências, que a gente chama de frequência acumulada. Tem a frequência relativa, aliás, a frequência absoluta, a frequência relativa, e ainda temos a frequência absoluta acumulada e a frequência acumulada relativa. Quando você já tem o valor da frequência absoluta e da relativa, essas acumuladas aqui fica fácil de fazer. Como é que você vai fazer aqui na tabela? É o mesmo exemplo lá dos candidatos, certo, gente? Nós já temos essa frequência absoluta aqui, ó. Aí depois dela eu coloco a acumulada, que é a acumulada absoluta. Como é que faz isso? Sempre eu vou repetir o primeiro número aqui da frequência absoluta aqui na acumulada, que é o 2, ó. Nesse caso é o 2, né? E nas próximas linhas que compõem a coluna, eu vou somando sempre o valor anterior com o que vem depois, ó. No caso, eu vou somar 2 com 10. 2 mais 10 dá quanto? 12. Então, o próximo número é 12. Depois eu pego o quê? 10, né? Vai somando sempre um após o outro. Aí eu vou e somo. Ou eu pego esse 12 que já foi somado aqui e somo com o próximo, que é 8, né? Que vai dar a mesma coisa. Ou então eu somo logo os 3, né? Ó, 2 mais 10 até chegar no 8. É a mesma coisa. Somando aqui até o 8 dá 20. E aí eu vou colocando aqui na tabela. E o total, nessa frequência acumulada, não é colocado o total, só na frequência relativa e na frequência absoluta. E aqui vem a frequência relativa, que foi aquela mesmo que a gente fez das porcentagens, sempre é com base nessa primeira aqui, que é a absoluta. Ó, gente, vou repetir de novo. A acumulada repete o primeiro valor da absoluta. E depois vai somando com os próximos, ó. 2 mais 10, 12. 12 mais 8, 20. Se tivesse mais aqui, né? 20 mais 20, 40. E aí vinha somando um abaixo do outro. Do mesmo jeito é feito nessa frequência acumulada relativa. Essa daqui, essa mesma acumulação, vai somando também o primeiro com o segundo, com o terceiro, com o quarto valor que aparecer na tabela. Mas essa soma vai ser das porcentagens, tá vendo? Em vez de ser aqui, ó, da frequência absoluta, vai ser da relativa. Então, do mesmo jeito, eu repleto o primeiro valor, 10, e vai somando os próximos, ó. 10 mais 50, 60.
tá? Só é obrigado a colocar os 60%, é porque aqui embaixo ele colocou o que foi somado. E depois 60 mais 40, ó, 100, tá? Que foi essa soma com o próximo valor daqui. E o total aqui não precisa também na acumulada, ok? E feito isso, concluímos a tabela com as 4 frequências. Olha só para mostrar aqui a vocês novamente, um outro exemplo para a gente poder montar uma tabela com distribuição de frequência. Os dados abaixo apresentam o tempo de vida em anos de 30 pássaros de uma mesma espécie. Então, tá aqui o tempo de vida dos pássaros. Tem 14 anos, 12 anos. Tem pássaro que tem 14 anos, 12 anos, 11 anos, 13 anos. Aparece aqui com 15 anos, 16, 17 anos, né? Pronto, e assim vai. Forme uma tabela de distribuição de frequência apresentando a variável discreta, que no caso aí são as idades, né? E as frequências, absoluta e relativa. Aqui só tá pedindo essas duas, não pede as acumuladas, só pede para fazer uma tabela com essas duas frequências, absoluta e relativa. Então, vamos lá, a tabela já está pronta, vou só explicar a vocês como foi feita. Aqui, variável são os anos de vida, né, dos pássaros, tá aqui. Sempre se coloca em ordem, tá? Então, aqui tá na ordem crescente, ó, de 10 a 17 anos. O número de pássaros com essa idade, né, que você tem que verificar lá com 10 anos, quantos pássaros tem? Aí tem que ir lá procurar, que só aparece um aqui, ó, um número 10. Então, só tem um pássaro, tá aqui, ó, com 10 anos. Com 11 anos, quantos pássaros tem? Aí tem que olhar lá. 11 anos. Um aqui, dois, três, mais um aqui, 4. Então, eu vou colocar a quantidade de pássaros com 11 anos, 4. E aí, ó, com 12 anos, 5, com 13 anos, 6 e assim sucessivamente. Aqui no final sempre coloco o total, aqui no caso são 30 pássaros. E a frequência relativa se faz calculando o percentual, ó, a porcentagem. Nesse caso aqui, nós temos aqui, ó, número de passos, né? Um pássaro no meio de quantos? Não são 30? Então, 1 para 30, né? Dividindo 1 por 30 dá 0,333. E multiplicando, tá ruim para digitar aqui. Multiplicando isso por 100 vezes 100, esse valor, não, gente, pera ainda, deixa eu ajeitar aqui. É 1 para 30 dá 0,0333, tá? Aí multiplicando por 100, esse valor é que vai dar 3,3%, certo? Aí tá aqui o percentual, 3,3%. Ou pode fazer a regrinha de 3 também, ó. 30, ó, nesse caso, ó, o total de pássaros é 30, certo? Então, 30 tá para quantos por cento? 100%. 30 vai estar para 100%, assim como 1, que é o primeiro aqui, que é 1, ó, está para x. Multiplica meios por extremos. 30 vezes x, 30x. 1 vezes 100 é 100. Então, x vai ser igual a 100 dividido para 30. Cancela esses zeros, né? Aí, ficamos aqui com 10 dividido para 3, que dá exatamente, aproximadamente, aí 33,3%, certo? Pronto. E os outros faz da mesma forma, com o 4, com o 5, com o 6, ok? Até chegar nesses resultados aqui da tabela, certo? Vamos aqui para esse outro exemplo. Nesse aqui a gente não vai precisar montar a tabela, nós já temos uma tabela. A distribuição abaixo indica o número de acidentes ocorridos com 80 motoristas de uma empresa de ônibus. Temos aqui o número de acidentes e o número de motoristas que ocorreu aquela quantidade de acidentes, ó.
30 motoristas aqui não sofreu nenhum acidente. 0 é nenhum, né? 15 motoristas sofreram um acidente. Teve 10 motoristas lá da empresa que sofreu 2 acidentes. 9 sofreram 3 acidentes. E assim por diante. Determine, letra A, o número de motoristas que não sofreram nenhum acidente. Só para identificar, gente. O número de motoristas que não sofreu nenhum acidente, ó. São 30. 30 sofreu quantos? 0. Então não sofreu nenhum, são 30. Que não sofreu nenhum acidente. O número de motoristas que sofreram pelo menos 7. Pelo menos 7, gente, quer dizer 7 ou mais. Pelo menos 7 é 7 ou mais. Então, o número de motoristas que sofreu pelo menos 7 é o número de acidentes. Aqui, pelo menos 7 é 7 e 8, porque são 7 ou mais. Mas não o número de acidentes, o número de motoristas. Então, quantos motoristas sofreu 7? 2. Quantos sofreram 8? 1. Então, 2 mais 1 igual a 3. 3 motoristas que sofreram pelo menos 7, que é 7 ou mais. Letra C. O número de motoristas que sofreram menos de 2. Menos de 2. Vamos ver aqui. Menos de 2 é 0 ou 1, ok? Então, menos de 2 é 30 e 15 motoristas, ó. 30 que não sofreu nenhum, né? E 15 que sofreu só 1, né? 0 e 1 é menos de 2. Então, 30 mais 15 dá 45 motoristas que sofreram menos de 2 acidentes. E letra D, a porcentagem dos motoristas que sofreram no máximo 4 acidentes. Vou limpar aqui para a gente fazer essa. A porcentagem está pedindo dos motoristas que sofreram no máximo 4 acidentes. Então, primeiro eu tenho que saber quantos sofreram no máximo. No máximo 4 acidentes. Então, no máximo é até 4. Ó. São aqui, até 4. Então, quantos motoristas até 4 acidentes? Vamos somar aqui, né? Para saber até 4 quantos são. Ó. 30 mais 15, mais 10, mais 9, mais 6. E vamos somar. 9 mais 6, 15, mais 5, 20. Vai 2 para cá, 5, 6, 7, 70. Então, 70 sofreram no máximo 4. São 70. E o total não é 80? Né? Não foram 80 motoristas no total? Então, 80 vai estar para 100%, assim como os 70 que sofreu no máximo 4 vai estar para X. Aí nós vamos calcular a porcentagem desses 70 aqui que sofreu no máximo 4. 80 vezes X, puxa para cá, 80x igual 70 vezes 100. Eu repito 70 e acrescento os 2 zeros do 100. X é igual a 7.000 dividido para 80. Cancelei um zero aqui e outro aqui, ficou 700 dividido para 8. Vamos fazer aqui essa divisão e aí a gente vai dar esse valor do percentual aqui, 700 dividido para 8. Vamos começar com 70 dividido para 8, 9. 8 vezes 9 vai dar 9? Não, 9 passa. 700 dividido para 8. O 9 passa, vai dar 8. 8 vezes 8, 64. Para 70, sobra 6. Baixa esse zero para cá, fica 60. 60 dividido para 8. 5 vezes 8, 40. 6 vezes 8, 48. 7 vezes 8 é o que chega mais próximo. 7 vezes 8, 56. 7 vezes 8, 56. 56 para 60 sobra 4. 4 não dá para dividir, né? Não dá para dividir por 8. Então, acrescento uma vírgula lá e um zero aqui. 40 dividido por 8, 5. 5 vezes